Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Minutos de Techuvá é o oferecimento do Ministério Rema, o último despertar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá um toquezinho no sininho. Se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. E na observação, diga por que você gostou. Se você quer uma informação complementar. Se você não gostou, também diga, não gostei, achei que não tinha nada a ver, porque isso vai ajudar a nós melhorarmos, esta plataforma, trazermos mensagens que realmente venham ajudá-los nessa grande jornada, que é a jornada da fé. Segundo pesquisas já até ultrapassadas, existe no mundo mais de 50 mil denominações. Cada uma pregando Jesus está aqui. Aqui nós temos a verdade. Não é nosso objetivo, em hipótese alguma, condenar ou criticar ou apoiar. Ao contrário, nós gostaríamos de iniciar uma conversação com você para que possamos, através das Escrituras Sagradas, poder chegar ao teu coração, poder transmitir para você aquilo que do alto Deus tem colocado em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, através da sua palavra. Mas para que nós possamos entender a religião hoje, nós temos que entender um pouquinho da história. O livro de Atos é um livro pouco lido, pouco analisado, pouco refletido. E quando é lido, ele é lido de uma maneira pensando textos. Nós temos o primeiro caso, quando em Pentecostes, os discípulos estavam em Jerusalém reunidos num local, e eis que um vento tempestuoso, uma coisa fora dos padrões normais, entrou naquele ambiente. E como se fosse línguas de fogo, apareceu sobre eles. Isto é uma imagem espiritual, naturalmente, porque a Bíblia ela é simbólica. Nós vemos que a Bíblia fala de anjos, falam de dragões, falam de serpentes, de fogo, enfim. As profecias, elas trazem símbolos. E o que foi que aconteceu é justamente naquele dia quando os discípulos receberam o poder e foram revestidos pelo poder de Deus. E ali, ao lermos o texto por completo, nós vamos entender que existem alguns fatores que devem ser considerados. Em primeiro lugar, ali diz que havia pessoas de várias regiões que haviam subido a Jerusalém. E cita, inclusive, o nome de cada nação de pessoas que ali estavam. Eram judeus que viviam na diáspora e que vinham nas festas bíblicas a Jerusalém. E quando os apóstolos começam ali a trazer a palavra, começam a pregar, o que acontece? Aquelas pessoas ficam admiradas e dizem, não são esses galileus? Ao expressar a palavra galileu, eles não estavam menosprezando, apenas estavam dizendo, esses homens são simples. Como eles conseguem falar tantos idiomas? Ali a manifestação do Espírito Santo se referia a idiomas existentes. Quando nós vamos para o livro de Coríntios, nós vemos que ali Paulo sugere aos líderes de Corinto que quando chegasse pessoas de outros idiomas para testemunhar, que no máximo fosse 3 pessoas e que houvesse alguém para interpretar. Então aquele dom que os apóstolos receberam ali em Jerusalém, a impressão que esse texto dá é que não permaneceu para sempre. Foi um momento, foi uma situação casual. Já na época de Paulo, então havia necessidade de uma pessoa interpretar o que estava sendo dito. Essas pessoas, elas vinham de várias partes daquela região. A cidade de Corinto era uma cidade que havia ali
As pessoas passavam por ali para ir para vários lugares do Império Romano. E o que acontecia? Muitas pessoas vinham e, cheias de fé, queriam dar o seu testemunho. E acabavam virando uma certa confusão nas reuniões, porque as pessoas não entendiam o que eles estavam falando. Muitas pessoas estavam falando. Então, para evitar, foi-se colocado ordem no culto. Se tiver testemunhos de pessoas que tenham outro idioma, que sejam no máximo 3. E que haja alguém para interpretar. Muito bem. Aqui nós já vemos que praticamente se encerra esse assunto sobre as línguas pentecostais que nós temos por aí. Até o século XX, agora, a maioria de nós nascemos no século XX, no começo do século, não se tem relatos desses dons espirituais idiomáticos. Palavras que as pessoas não entendem o que é. Continuamos. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada serviria. Em primeiro lugar, ele está parafraseando alguma coisa. Dizendo, se eu tivesse o dom de falar as línguas perfeitas dos anjos. Mas qual é a língua dos anjos? Quando nós lemos a Bíblia todinha, em que anjos tiveram contato com os humanos, eles falaram no idioma que a pessoa falava. Então não há uma língua dos anjos, é uma forma de expressão. E muitas pessoas usam esse termo para dizer, olha, ele está dizendo que era a língua dos anjos. Então cabe a você, com todo respeito à sua fé, à sua crença, avaliar com cuidado os dons, espirituais. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós somos iludidos por nós mesmos. A nossa mente, ela nos engana. Os nossos olhos também nos enganam. Muitas vezes nós vemos uma coisa, imaginamos uma coisa e não é nada daquilo. Por isso que é importante a gente parar e pensar aonde na Bíblia Sagrada fala desses dons linguísticos sem que alguém entenda. O interessante é que é uma divisão. Se você pegar, por exemplo, o movimento da Assembleia, eles usam algumas frases semelhantes. Se você for na congregação, são outras frases diferentes. Se você for em outros movimentos pentecostais, até nisso há uma rivalidade. E o Espírito Santo não tem rivalidade. Por isso, com todo o respeito que você merece, reavalie. Não seja cobaia de fantasias mentais. Procure fazer o que a palavra diz. E lembre-se o que disse Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vai resolver. Se você não amar o seu semelhante, se você não tiver carinho pelo seu semelhante, não levar a palavra ao seu semelhante como deve ser, não adianta nada. Shalom, shalom. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. Deixe o seu like. Se não gostou, o dislike. Mas não deixe de colocar nas observações ali embaixo nos comentários o motivo. Nem que seja um emoji, uma carinha só de alegria ou de tristeza. Tá bom? Um forte abraço.